Olá, eu sou Cristina Gomes e hoje eu voltei aqui para falar para você, para dar continuidade aos livros, às dicas de livros que eu leio, que eu li e que marcaram a minha vida. Continuando, eu quero falar hoje para vocês do Inner Game, do livro do Timothy Gallwey. Eu já citei o Timothy em vários vídeos meus, já falei de várias técnicas dele, então eu indico aqui o livro dele para vocês lerem e também estudarem aí junto com os vídeos que eu falo dele sobre performance, potencial, sobre variáveis, e é muito interessante. E como eu gosto muito de simplicidade, é muito simples. Ele facilita muito a nossa vida, esse livro. Então, deixo a indicação aí para vocês para lerem o livro The Inner Game para serem melhores do que vocês já são, para facilitar a vida de vocês. Outro livro que eu gosto e indico aqui para vocês é do Daniel Goleman, o livro Foco. É um livro bem famoso, ele foi lançado no início de 2014, em janeiro, foi lançado no Brasil em janeiro de 2014. Eu acho que eu fui a primeira a comprar o livro, porque eu já tinha visto o livro fora e eu queria ele em papel e em português. Então eu já tinha feito inscrição lá na pré-venda para ler ele. E é muito interessante porque ele explica sobre o nosso cérebro, sobre o que acontece com o nosso cérebro com foco ou sem o foco. E uma frase muito interessante que ele fala aqui é que a mente vazia faz a criatividade florescer. E a mulher líder tem a qualidade, talvez, de pensar em várias coisas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aqui ele explica o perigo disso, né, dessa nossa habilidade, e ele explica como que nós devemos nos concentrar apenas numa coisa. Então, um livro também simples, apesar de no início ele fala bastante do conceito do cérebro e mexer um pouco aí com a ciência. É um livro simples que eu indico, e no último capítulo, se eu não me engano, não sei se é o último ou penúltimo, ele fala sobre liderar, sobre o foco na liderança. Então, para as mulheres líderes, o último capítulo é muito especial, que ele fala bastante sobre liderança. Outro que eu gosto também bastante é do Abílio, o livro do Abílio, né, da Cristiane Correia. É a mesma escritora que escreveu Sonho Grande, que também é um excelente livro, mas hoje eu estou aqui para falar do livro do Abílio. O Abílio, o ex-presidente do grupo Pão de Açúcar, para nós mulheres líderes, por que ler esse livro? Eu fiquei impressionada com o estilo de negociação do Abílio. Inclusive, eu fiquei impressionada com a frieza do Abílio. Não uma frieza ruim, uma frieza boa. Ele não mistura família, ele não mistura amigos, ele não põe esse sentimento em negociações, porque ele está em busca de resultado, de quantas mil famílias estão precisando do resultado nas empresas dele. Então, as negociações e o estilo frio, mas propositivo que ele faz as negociações. Não tem mimimi nenhum, o Abílio. Então, para mulheres líderes que entram em negociações, entram bastante em negociações com homens, mulheres que participam de negociações de vendas, com equipes, tomada de decisão, como fazer negociações para tomar decisão. Aqui estão as decisões mais importantes que o Abílio precisou fazer e como ele fez as negociações dele. Então, eu indico esse livro também fielmente, gosto muito, é um livro bem masculino, mas a mulher líder tem que ter também esse estilo de negociação. Outro livro que eu vou falar dois últimos agora, que eu indico bastante aí nos meus vídeos, e eu falo bastante deles aqui.
que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu já falei num vídeo meu sobre vulnerabilidade, falei bastante do livro dela, de ser vulnerável, de ter coragem, como que nós podemos ter coragem, como nós podemos deixar nossos medos e principalmente de uma maneira simples. A simplicidade está em todos esses livros que eu indiquei no vídeo anterior e nesse vídeo, em todos os livros. Como é simples nós simplificarmos as coisas, sem ser simplória. Então a Brené, ela fala das pesquisas dela, ela é uma grande pesquisadora, inclusive tem muitos vídeos dela no TED, que eu indico vocês também assistir. É um livro assim, eu já li esse livro aqui umas 6, 7 vezes. Eu conheci esse livro em 2013, que foi Tim Gallwey que me indicou, 2012, 2013, e assim, todo ano eu leio 1 ou 2 vezes o livro. Ele é excelente. Além da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, tem a Arte da Imperfeição também, um outro livro dela muito bom, né? Então, esse livro, de todos que eu indiquei, esse é o que eu mais amo, principalmente para a mulher líder. Outro que eu falo bastante aí nos meus vídeos, principalmente ligado a coaching, e eu até citei num dos vídeos, que depois do coaching eu conheci a neurociência, e depois da neurociência eu conheci David Rock, né, participando de um congresso dele. A neurociência com o coaching tem tudo a ver. Então esse livro, Não Diga aos Outros o que Fazer, Ensine-os a Pensar, do David Rock, é excelente. E simples, também, muito simples. Ele assim, ele gera insights na cabeça da gente e incrível como ele consegue nos deixar mais leves. Então, a leveza desse livro é muito bom e nós começamos a enxergar aí como que nós pecamos em aconselhar as pessoas, em dizer o que as pessoas têm que fazer, principalmente filhos, maridos. Então, nós queremos, às vezes, que as pessoas sejam igual a gente, que sigam o mesmo caminho que a gente. E não, aqui você vai ensinar as pessoas a pensar da melhor maneira. E muito interessante como no livro do Reid Hoffman, ou Comece por Você, esse livro também tem tarefas. Então, todo final do capítulo dele tem tarefas, e tarefas bem simples e poderosíssimas, que faz a nossa consciência crescer muito, né? O nosso inconsciente sair e se tornar consciente, que o mais poderoso que nós temos é o inconsciente. Bom, as dicas de livro, vou parar por enquanto por aqui. Nos próximos vídeos sempre eu cito um ou outro livro que eu leio ou que eu esteja lendo, ou se eu vejo alguma coisa interessante eu vou falar para vocês. E continuo falando, se você não tem o hábito de ler, você tem que ter. Uma mulher líder tem que ter o hábito de leitura. Se você não tem o hábito, eu quero que você se comprometa comigo de ler 1 página por semana. Escolha qualquer um desses livros que eu falei aqui no vídeo anterior e nesse. Qualquer um. E leia 1 página por semana. Você vai aprender alguma coisa lendo 1 página por semana. E logo, em breve, muito breve, você vai estar lendo o livro inteiro e às vezes está até lendo 3 livros de uma vez só. Hoje eu estou lendo 3 livros de uma vez só e eu consigo hoje ter essa habilidade e você vai gostar muito, vai crescer muito como mulher líder. Obrigada, compartilhe esse vídeo e eu te aguardo no próximo. Até lá!